é Natal, o Ano Novo também. Sejam felizes. Blém, 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 blém. Queridos irmãos, mais um Natal é chegado. Dia 25 de dezembro é uma data que é comemorada no mundo todo por todas as pessoas. E mais uma vez vem toda aquela avalanche de questões. Se Jesus nasceu no dia 25, se não nasceu, se ela é uma festa pagã, a árvore de Natal, Papai Noel, essa coisa toda. E que muitos crentes insistem em pontuar, dando importância, relevância a uma coisa que não tem nenhuma importância. Eu de bate-pronto eu quero dizer o seguinte. Gente, expliquem para mim como reunir a família para celebrar o nome de Jesus pode ser pagão. Contra os filhos de Jeroboão e sua abominação chamada Natal. Existe uma soberba e um descontentamento no coração do homem, induzido pelo diabo, e iniciado com nossos primeiros pais. Gênesis 3:5. Desde que o homem ouviu o sussurro do diabo dizendo, vós sereis como Deus, essa rebelião varreu a humanidade como uma torrente de gangrena. Desta forma, o homem não se contenta com a simples revelação de Deus, e em seguir somente as diretrizes ordenadas pelo seu Criador. Mas, com o sussurro do diabo ainda ecoando no coração, ele busca usurpar para si o direito que só Deus tem de ordenar o seu culto, e com desculpas aparentemente piedosas, insere coisas inventadas por si mesmo que até demonstram certa sabedoria, mas que no fim não passam de adoração da vontade. Colossenses 2:23. De fato, a origem da celebração do Natal não tem a ver com as informações bíblicas a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus. A Bíblia não ordena a celebração do Natal. Mas com o passar dos séculos, o Natal entrou no calendário litúrgico cristão como sendo aquela ocasião em que nós celebramos o nascimento de Jesus. Ora, que absurdo é que alguém admitindo claramente que algo não tem prescrição bíblica, ainda ache aceitável que isto seja oferecido a Deus. A estes homens não é impróprio perguntar, quem requereu isto de vossas mãos? Isaías 1:12. Quando um homem, afirmando claramente que algo não tem prescrição bíblica, ainda assim diz que pode e deve ser feito, o que ele está dizendo na prática é o seguinte: acho que Deus não pensou nisso. Acho que o culto de Deus seria melhor assim. Não importa os motivos aparentemente piedosos que ele apresente, na prática é pura e simples rebelião. E quando um povo, ouvindo da boca do próprio homem que aquele ato não tem prescrição bíblica, ainda assim concorda em fazê-lo, se assemelham àquele povo dito por Deus em Jeremias, os profetas. Profetizam falsamente, os sacerdotes governam em proveito próprio, e o meu povo gosta disso. Jeremias 5:31. Tais pessoas deveriam frequentar a escola de Jó, e tremer com a pergunta de Deus. Porventura contender com o Todo-Poderoso é sabedoria? Jó 40:2. Desta forma, como admitido por um dos próprios defensores desta superstição, o Natal não tem prescrição bíblica. E o Senhor Deus, que é zeloso de sua glória, não é amigo das inovações. Oferecer tal coisa não prescrita, e ainda ter a presunção de admitir que não é prescrita, é oferecer fogo estranho, e qualquer judicioso sabe bem o perigo que corre os que cometem tal prática. Levíticos 10:1-3. Mas alguns, de forma mais sutil, tentam justificar essas práticas com as seguintes objeções. Objeção 1. Nós devemos comemorar o Natal porque quando os anjos anunciaram o nascimento de Cristo, eles comemoraram. Aí está um exemplo para nós seguirmos. Quais são os argumentos contra o Natal? A celebração do Natal. Primeiro, a Bíblia não ordena comemorar o nascimento. Mas todo mundo comemorou. E os anjos também. Se fosse pecado, os anjos não poderiam ter feito isso. Os anjos não têm pecado. Esta objeção defendida em alto e bom som pelo senhor Rodrigo Mocelin, e ecoada por vários outros, é para eles um argumento muito poderoso. No entanto, não passa de feno e palha. Em primeiro lugar, não somos governados por exemplos, porém por leis. E na lei de Deus o único dia ordenado para ser guardado é o dia do Senhor. Se os exemplos começarem a se tornar leis, não será de se surpreender, nem ninguém poderá reclamar, quando alguém aparecer dizendo que quer ter 1000 esposas, porque assim viu Salomão fazer. Em segundo lugar, o que santifica um dia não é uma obra, mas sim uma palavra, ou seja, uma ordem de Deus. Não existe um dia no qual o Senhor não tenha feito uma obra digna de comemoração. E mesmo assim, penso que ninguém consideraria menos do que absurdo alguém comemorar o dia que no princípio criou Deus o céu e a terra,
o dia que Deus fez a separação de águas e águas, entre outros. Se anjos comemorando fossem norma para alguma coisa, os dias da criação já mencionados deveriam ser comemorados, pois em Jó 38:7 temos claramente o Senhor Deus falando que eles cantavam de alegria quando o Senhor fez todas as coisas. Objeção 2. Eu não comemoro o Natal como um aniversário de Cristo. Gosto somente de aproveitar o dia para me sentar e comer com a minha família. Ora, se o objetivo é meramente comer com a família, por que não comer com a família em outro dia? É dito pelo apóstolo que devemos fugir até da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Se sabemos que tal prática não tem prescrição bíblica, e além de não ter prescrição bíblica, tem sua origem na Saturnália dos pagãos, como é que podemos usar este dia, como os supersticiosos e os pagãos usam, e ainda assim não temer envergonhar o nome de Cristo? E aqui está um ponto importante, a saber, que além do Natal não ter prescrição bíblica, ele é uma festa ímpia, que teve origem na Saturnália dos pagãos. Não há registros nos 2 primeiros séculos da Igreja, dos cristãos comemorando aniversário de nenhum tipo, nem muito menos o tal aniversário de Cristo. Tal prática só se tornou proeminente com o início da decadência da Igreja, e com a ascensão do papado que é o anticristo. Os papistas foram os primeiros neocalvinistas da história, pois com a intenção de atrair os pagãos para si, tentaram cristianizar a tal Saturnália, em comemoração da natividade de Cristo. E que o Natal tem origem pagã, é admitido descaradamente até pelos próprios defensores. As origens da celebração do Natal em 25 de dezembro, de fato, vêm do paganismo. Não é uma coisa que está regulada pela Bíblia. Mas o fato de que alguma coisa está relacionada com o paganismo não quer dizer que nós não podemos usá-la. Por exemplo, muitas religiões pagãs têm sacrifícios de animais. Nós vamos rejeitar o judaísmo por isso? Muitas religiões pagãs têm sacerdotes. Nós iremos rejeitar o ministério sacerdotal do Senhor Jesus por conta disso? As religiões de mistério do Antigo Oriente, elas tinham rituais secretos em que o adorador participava de determinadas comidas e se unia com o seu Salvador. Nós vamos rejeitar a Santa Ceia e a união com Cristo por conta disso? Então a gente tem que aprender a tirar o que é ruim e ficar com aquilo que é bíblico nessas coisas culturais. O que o Senhor Nicodemos não menciona, seja por ignorância, ou seja por desonestidade, é que existe um conhecimento natural de Deus, tanto externo como nas obras da criação. Salmos 19:1, Romanos 1:19, 20, quanto interno com a lei de Deus gravada no coração. Romanos 2:14 e 15. Desta forma, os homens sabem que existe um Deus, que este Deus merece culto, que ele está irado e que ele precisa ser aplacado. Assim sendo, não foram os judeus que imitaram algo inventado pelos pagãos, porém os pagãos movidos por esse conhecimento fizeram tais coisas. Em segundo lugar, o primeiro sacrifício oferecido não foi por um grupo de pagãos, mas foi por Abel e Caim em Gênesis 4. E por mais que Caim fosse um ímpio, ambos ofereceram o sacrifício ao único Deus verdadeiro. Em terceiro lugar, sim, se os judeus tivessem instituído o sacerdócio, os sacrifícios, sem a prescrição de Deus, eles deveriam ser repudiados. Mas vemos que tudo o que tanto os judeus, quanto os cristãos fizeram, foi debaixo das regras estritas de Deus. A Moisés é ordenado fazer tudo conforme foi mostrado. Êxodo 25:9. Salomão deveria construir o templo exatamente de acordo com as plantas entregues a ele pelo seu pai, pois foram dadas a ele pelo Espírito. 1 Crônicas 28:11-19. É ordenado aos ministros no Novo Testamento que ensinem as nações a guardar todas as coisas que Cristo tem ordenado. Mateus 28:20. Nas coisas de Deus não há espaço para eu acho, eu penso, eu sinto. Ora, se até as festas que o próprio Deus instituiu no Antigo Testamento, ele considerou pecaminosas que fossem continuadas no Novo, tanto porque elas não tinham mais lugar, quanto porque não haviam sido ordenadas. Gálatas 4:10-11. Quem dirá festas que Deus nunca instituiu em tempo algum, e ainda foram feitas inicialmente para ídolos? Aqueles que se interessaram por copiar as coisas dos ímpios, foram reis como Acás, 2 Reis 16. Qualquer leitor judicioso que conferir o capítulo, verá que ele fez isso com a completa desaprovação de Deus.
Se o Senhor Nicodemos deseja tanto copiar as coisas dos pagãos, ele deveria aprender que até os pagãos, para inventar seus disparates, forjam para si mesmos uma ordem divina. Assim foi o caso da perversão de Maomé, que, para fundamentar suas abominações, afirmou ter sido agraciado com revelações do anjo Gabriel. É vergonhoso que até os pagãos entendam que, para cultuar suas abominações, eles devem ser regulados por suas tais divindades, e os ditos cristãos ignorem totalmente isso. Por fim, é preciso uma breve explicação do que queremos dizer quando afirmamos que o Natal é uma superstição. Existem dois pecados que os homens cometem contra os mandamentos de Deus. O primeiro é a profanação, quando os homens pecam retirando algo ordenado. Tal é o erro dos anabatistas, que afirmam que não existe um dia do Senhor, pois todos os dias são dias do Senhor. O segundo é a superstição, quando os homens erram no excesso, ou seja, acrescentando coisas àquelas que já foram ordenadas. Tal é o erro dos papistas e seus diversos dias santos, e também o erro da dita presbiteriana do Brasil. O único dia ordenado para ser guardado como santo é o dia do Senhor. Este dia foi dado para Adão ainda na inocência deste. Gênesis 2. Adão, sendo uma pessoa pública, aquilo que era ordenado a ele, também é ordenado a toda a sua descendência. Este dia de descanso anteriormente era o sábado, mas com a obra de redenção e ressurreição de Cristo foi mudado para o domingo, isto sendo ratificado por Deus, através de seus escritores inspirados. Apocalipse 1:10. Este é o único dia a qual o Senhor deu para que possamos render-lhe graças, lembrarmos da sua obra de redenção, da sua ressurreição, e ansiar pela sua vinda. E o quanto este dia é caro a Deus, podemos verificar em Isaías 58:13. Finalizo com a sentença do Diretório de Culto Público de Westminster sobre o assunto, documento obrigatório a todo verdadeiro presbiteriano confessional. Abre aspas. Na Bíblia não há nenhum dia que seja ordenado para ser guardado como santo sob o Evangelho, senão o dia do Senhor, que é o sábado cristão. Os dias de festa, comumente chamados de dias santos, não tendo base na palavra de Deus, não devem ser continuados. Diretório de Culto Público de Westminster. Fecha aspas.